Você já percebeu que ninguém pede a fé quando precisa de algo que realmente funcione? Quando o avião tá caindo, o piloto não ora, ele segue o manual de voo. Quando alguém infarta, o médico ele não clama por milagre, ele aplica a técnica. E quando uma criança some, a polícia não lê salmos. Ela investiga, usa GPS, análise de dados, inteligência. E sabe por quê? Porque fé não resolve nada. A fé não achou o avião da Malaysia Airlines. Fé não curou as crianças com câncer. Fé não impediu o tsunami, o terremoto, o genocídio, a escravidão. Fé só consola depois da tragédia. E olhe lá. Se fé fosse uma ferramenta real, prática e útil, ela seria usada em hospitais, em tribunais, em engenharia. Mas sabe onde ela domina? Onde a lógica falha? Onde a explicação acaba? Onde o desespero começa. A fé só serve quando a razão se retira. E o mais louco, ainda tratam fé como virtude. Mas peraí, acreditar sem prova, sem lógica, sem evidência é virtude? É isso que ensinam as crianças? Que quanto menos você questionar, mais abençoado você é. Acreditar sem questionar é o mesmo que assinar um contrato sem ler. É confiar em qualquer um que diga, eu sou de Deus. E aí que vem os pastores de helicóptero se multiplicando, né? E os fiéis continuam de ônibus. Aí vem o argumento clássico. Ah, mas a fé move montanhas. Sério? Mostra uma só uma. Porque até hoje quem move montanha é a escavadeira Caterpillar, movida a combustível e não a oração. Agora, olha só o perigo. A fé já fez gente recusar transfusão de sangue. Já fez pais deixarem filhos morrerem em casa, orando ao invés de irem pro hospital. Já fez povos entrarem em guerra santa, explodirem em nome de Alá, Yahvé e Jesus. Tudo isso com fé, mas sem razão. Sabe como você pode ver que eu tô falando a verdade? Pesquisa, vai atrás. Pergunta pra quem perdeu alguém esperando por um milagre. Veja os relatos de quem saiu da bolha religiosa. E mais, estude epistemologia. Como que a gente sabe o que sabe? A afirmação pode ser testada, refutada? Porque se não pode ser testado e nem refutado, então não é conhecimento. É crença. É superstição embalada com laço bíblico. E aí a galera diz, ah, mas minha fé me deu força. Beleza, mas a sua força estava em você, não numa entidade invisível que nunca aparece, só se manifesta quando não dá pra provar nada. A fé não te salvou. Quem te salvou foi você mesmo. Foi o remédio, foi o médico, foi a tecnologia. Só que você deu crédito pro invisível. Injusto, né? Agora imagina se a gente ensinasse crianças a confiarem na dúvida, a estudar, a buscar. Imagina um mundo onde a coragem está em pensar e não em crer no escuro. Imagina se a fé tivesse que provar que funciona antes de ser vendida como verdade. A real é, se fé fosse remédio, teria bula. Se fosse tecnologia, teria manual. Se fosse conhecimento, teria comprovação. Mas ela só tem promessas vagas, ameaças eternas e recompensas invisíveis. Então a pergunta que eu deixo é, se a fé fosse suficiente, por que todo mundo ainda corre para o hospital, para o avião, para o engenheiro e não para a oração?